vamos mostrar o sofrimento enfrentado por uma menina de apenas 2 meses de vida. Foram mais de 5 horas chorando com fome. A situação foi desesperadora para a família e para a gente que acompanhou esse caso desde o início da tarde. O repórter Vinícius Lemos conversou com os avós da criança e a gente vai entender essa história melhor agora. Uma tarde complicada para uma família aqui em Uberlândia, na região leste da cidade, porque uma mãe estava em casa e entrou em contato com a polícia por uma suposta agressão do companheiro. No momento em que a polícia chegou lá, na casa dela, o que foi dito para a polícia também é que ela estava inventando a história. Dessa maneira, o casal foi trazido aqui para o Martelena, na delegacia de plantão da Polícia Civil, para tentar esclarecer o fato. Agora, houve um grande problema, que essa senhora que foi trazida para cá, a Brenda, ela tem uma criança de 2 meses, uma filha de 2 meses e uma de 2 anos. De 1 ano. E ela não conseguiu alimentar a filha dela desde o início da tarde dessa sexta-feira. Desde o início da tarde, sexta-feira, que ela não está alimentando a criança. Nós começamos a chamar a polícia, era mais ou menos, acho que era mais ou menos baseado 9 horas, que eu não tenho bem certeza, mas estou fazendo a base, que foi mais ou menos 9 horas. Aí chamaram, demoraram a vir, veio, aí conduziu ela como vítima e terminou como presa. Ela está detida aqui na delegacia. Então eu achei isso aí muito impossível, que eu acho que não podia ter acontecido um trem dele. Porque se ela foi agredida, o rapaz, ele chamou, então ela não está em vítima de presa, ela é vítima. Então ela se tornou uma prisioneira. Então quer dizer, quando as mulheres do Brasil for agredir o marido, vai ter que deitar para o marido bater. Agora, a senhora está acompanhando isso desde o início, toda essa situação. Até agora, a sua neta não conseguiu ser alimentada, já são quase 6 horas da noite. Até agora nada. Até agora ela não amamentou, ela não quis nada. E depois a minha nora, depois que está amamentando, tentou dar mamar para ela não quer pegar o peito da minha nora. E está só chorando direto, que é igual vocês viram. Quando vocês tentaram fazer com que ela fosse amamentada, o que a polícia passou para você? E depois expulsou meu marido aqui de lá de dentro, falou que não podia fazer nada. Não sei se é possível captar esse chorinho. A gente, obviamente, não vai expor a criança, que é recém-nascida. Ela está chorando pela falta da mãe. Até agora ela não conseguiu se alimentar. São pelo menos 4 ou 5 horas sem se alimentar. Como os avós disseram, ela não conseguiu nem se alimentar com outro tipo de leite, nem até a tia dela tentou alimentar ela. Tentou, isso, a tia dela tentou que amamentar, ela não quer pegar o peito da tia dela. Agora, vocês saíram daqui, foram até em casa e voltaram agora. Agora existe essa informação de que eles vão abrir essa exceção para que ela possa se alimentar. O delegado ele liberou que é para trazer ela, que vai deixar ela mamar. Agora, é uma situação complicada porque é uma exceção ou um direito, né? Porque ela é mãe. Eu assustei mais, não foi dela estar atuada também, que eu não sei o que está acontecendo, então vamos resolver para ver. Eu estou assustado, não é porque ela foi atuada, tanto por isso, mas também sim, né? Não é tanto por isso. É porque eles falaram para mim que ela ia ser ouvida 4 horas da tarde e talvez nem ia ser hoje, ia ser segunda-feira. Então, ela vai ficar aqui até segunda-feira, a menina sem mamar? Foi o que ele me respondeu. Ela vai ficar ou até 4 horas da tarde e talvez até segunda-feira, para ser ouvida. Bom, a gente está acompanhando essa situação, até porque a bebezinha precisa ser alimentada. A família tem essa informação de que vai poder levar até a mãe, até a Brenda, e assim ela vai poder dar de mamar para a filha de 2 meses. A gente vai tentar acompanhar essa história. Vocês não têm ideia da luta que a nossa produtora travou hoje para conseguir resolver essa situação. Se essa criança foi amamentada em algum momento, foi graças a Isabela Lamar, que é a nossa produtora, que ligou para Deus e o mundo. Movimentou essa cidade inteira para conseguir fazer com que essa menina fosse alimentada. E eu acompanhei, liguei para muita gente, a gente brigou, foi atrás, mas se essa menina agora está alimentada, foi porque o Cidade Alerta Minas entrou nessa história. E é triste a gente falar isso, porque assim como o Vinícius questionou, estamos falando de um direito ou de um favor? Daqui a pouco eu vou responder esse questionamento, mas antes eu quero falar ao vivo com o Vinícius Lemos, o Vini que acompanhou essa história. E a gente foi atrás da PM, da Polícia Civil, mas agora eu não quero nem entrar nesse mérito. Primeiro, Vini, quando você saiu lá da unidade, lá da delegacia, a família... Bota nessa câmera aqui certinho, isso, pra mim. A família estava chegando
E aí a gente viu que eles entraram na unidade, mas de fato, a criança foi alimentada, ela conseguiu mamar ou não? Responde essa para mim primeiro. Boa noite. Realmente, boa noite para você, boa noite a todos. Ela conseguiu sim, a avó, na verdade, da criança, da bebê, conseguiu entrar na delegacia para que a criança, a recém-nascida, fosse alimentada. A gente, inclusive, acompanhou o momento em que os avós, eles que nós entrevistamos, eles entraram na delegacia e levaram a criancinha até a mãe. Então, inicialmente, a informação era, ela seria alimentada, ela poderia sim receber, a mãe poderia dar de mamar a essa criancinha. A Brenda estava detida por conta de toda essa situação, que inclusive foi uma situação, uma bagunça, para falar a verdade, vamos colocar no popular mesmo. Ela foi levada até a delegacia para tentar esclarecer essa história e acabou sendo detida. Então, inicialmente, a informação é essa, mas a gente tem uma novidade, caso você queira comentar. Bom, aí entra a questão que procuramos Polícia Civil e Polícia Militar. Acredito que seja essa novidade, né, Vini? Porque aí a gente começou a entender qual era o problema em deixar essa mulher amamentar a criança. O que de fato impedia essa mulher de amamentar? Tivemos resposta de apenas um órgão. Isso, a gente teve a resposta, uma nota, na verdade, da Polícia Civil. E a nota diz o seguinte, conta toda essa história que nós contamos, né, a respeito da ocorrência em si que aconteceu lá no bairro Dom Almir, vamos deixar claro o local, mas enfim, conta tudo isso, a nota, e ao final, o que é dito foi o seguinte, que a polícia estava programando a oitiva dessa mãe, desse casal, na verdade, e a autoridade policial, segundo a nota de plantão, a autoridade policial de plantão, até então não tinha a ciência da questão da amamentação da filha. Essa é a nota, a amamentação dessa criança. Essa é a nota que nós recebemos. Na sequência, assim que a Polícia Civil tomou ciência dessa situação, foi recebida a criança e a amamentação foi permitida na delegacia de plantão, viu, Lu? Essa é a nota que a gente recebeu da Polícia Civil. Mas, em contrapartida, o pai havia conversado com você na frente da delegacia, assim como a gente acompanhou, que tinha procurado a polícia, tinha feito a solicitação e a resposta que ele teve é: não podemos fazer nada. É isso? Exatamente. Como a gente viu na reportagem, o avô estava lá, ele falou o que aconteceu, ele falou, olha, a criança, a recém-nascida, a bebezinha precisa se alimentar, ela não vai poder se alimentar, ela vai ficar até quando aqui, esperando que a mãe seja ouvida para que aí sim possa ser alimentada ou não. O agendamento a gente sabe que muitas vezes demora algumas horas para que essas pessoas que são conduzidas pela Polícia Militar acabem sendo ouvidas ali na delegacia de plantão. Então, não existia uma previsão para isso. Ele alega que a autoridade policial sabia disso. A nota diz que assim que a autoridade policial soube, isso a gente pôde perceber, aconteceu por volta do meio da tarde, e aí sim a mãe pôde receber a filha já no final da tarde, mais de 5 horas da tarde, agora há pouco, inclusive. A gente estava lá agora há pouco na porta da delegacia de plantão, onde foi gravada essa reportagem. Vini, fica comigo, porque eu só vou atualizar o pessoal que está chegando agora, perguntando o que aconteceu. A história foi a seguinte, abre aqui para mim. No início da manhã, no início da tarde, aliás, essa mulher acionou a polícia militar, ela que mora no bairro Dom Almir, dizendo que havia sido agredida pelo companheiro. Fato que, segundo a família, já havia acontecido outras vezes, mas dessa vez ela criou coragem e acionou a polícia. Quando a polícia militar chegou na casa dela, esse homem alegou que foi agredido também, depois alegou que era tudo mentira, que ela estava fazendo uma denúncia caluniosa. Pois bem, com essa situação, esse diz que me disse, o que a polícia militar fez, botou os dois na viatura e levou para a delegacia. Eles chegaram na delegacia por volta do meio-dia. A criança, essa que você está vendo nas imagens, tem 2 meses, é filha do casal. Uma criança que se alimenta exclusivamente de leite materno, ela só mama no peito da mãe. Desde o momento em que ela foi presa, que esses dois foram conduzidos à delegacia,
A mulher de vítima das agressões passou também a ser tratada como autora de um suposto crime, como uma suposta autora de crime. Portanto, ela também foi privada da liberdade. Não pôde sair da delegacia, não conseguiu ter contato com a filha. A família dela toda foi para a delegacia tentando pedir para que liberassem ela por alguns minutos para amamentar. O liberar não é tirar da delegacia e botar na rua. É simplesmente deixar a criança ir lá com a mãe em alguma sala que fosse no gabinete de um escrivão, no gabinete do delegado, em alguma sala que ela pudesse apenas amamentar a criança. E aí a polícia seguiria o seu serviço normalmente. A família em nenhum momento pedia a liberdade dessa jovem, mesmo que eles não estivessem entendendo por que ela estava sendo levada como suspeita e não como vítima. Durante toda a tarde, essa família lutou para fazer com que essa criança fosse amamentada. Eles, desesperados, procuraram o Cidade Alerta Minas. E aí, desde o início da tarde, nós estamos tentando entender o que aconteceu. Por que uma mulher que denuncia uma agressão é conduzida à delegacia também, não na condição de vítima, mas na condição de suspeita? Por que a polícia não deixou em nenhum momento essa mulher amamentar a criança? Foram horas. Esse caso começou meio-dia, são 6 e alguma coisa da tarde. Já só agora, questão de 30 minutos atrás, essa história começou a ter um desenrolar. Desenrolar esse agora sim volta para o Vinícius Lemos, que quando o Vini foi até a delegacia, a mulher continuava lá dentro. A família não tinha conseguido conversar com ela, a bebê não tinha sido alimentada, estava aos berros de fome, não aceitou leite artificial. Até uma tia dessa neném, que também estava amamentando, tentou oferecer o seu leite. A neném não pegou porque ela queria o leite da mãe. Aí, depois que o Cidade Alerta Minas entrou nessa história, a gente conseguiu fazer com que ela fosse liberada para amamentar a criança, que a família levasse a criança até a delegacia e pudesse ser alimentada. Logo depois, recebemos a informação que, incrivelmente, a mulher foi liberada também da delegacia. É isso, Vinícius? Você conversou com ela por telefone, o que ela contou? Conversei, inclusive, agora há pouco por telefone com ela, viu, Lu? E ela me contou, a Brenda me contou toda a história. O que realmente tinha acontecido, pelo menos a versão dela, né? Ela me passou tudo isso. E é bem isso que você mesmo falou, Lu. Ela acabou sendo liberada agora à tarde, depois de ser ouvida pela Polícia Civil. Ela foi ouvida, mas disse que durante toda a tarde, ela chegou a ser algemada em algum momento. Ou seja, ela denunciou, mas também foi denunciada. Segundo ela, era mentira do companheiro. Ela disse que tinha marcas de agressão tanto em uma das pernas quanto em um dos braços. Já o marido, segundo ela, não tinha nenhuma marca para poder provar essa denúncia. Ela disse que foi jogada no chão durante a briga que aconteceu entre o fim da manhã e o início da tarde de hoje. No fim da manhã, na verdade, de hoje. Ela disse que houve uma briga por conta de uma questão de emprego entre o casal que está junto há cerca de 2 anos. Ela tem 20 anos, ele também tem 20 anos. Enfim, ela disse que tudo isso aconteceu depois que ele disse à polícia que também tinha sido agredido, que a história dela não era bem isso, era uma mentira. Na verdade, ela tinha o agredido. Enfim, a gente só tem a versão dela. Por que a gente tem só a versão da Brenda? Porque o companheiro dela continuava na delegacia, estava sendo ouvido no momento em que ela deixou o local, deixou a delegacia de plantão. Ela disse que agora a situação ainda precisa ser resolvida entre a família. Agora, com relação à filha dela, a filha dela está bem, agora já está amamentando. Inclusive, durante a conversa que eu tive com ela por telefone, ela amamentava a filhinha de 2 meses. Enfim, agora o mais importante é que a filha está bem, a criança, a bebezinha está bem, está alimentada, vai para casa com a mãe. Pelo menos esse grande problema, que eu imagino que seja o maior problema, o mais urgente, na verdade, foi resolvido agora. O casal vai ter que se acertar posteriormente. A gente espera que não seja com nenhum tipo de violência, né, Lu? Vini, mas eu preciso só fazer um questionamento para você. Em conversa com ela comentou com você alguma coisa de ter dito aos policiais: eu tenho uma bebê, eu preciso amamentar, minha família tá lá fora. Ela relatou algum ponto desse para você? O que a gente também já tinha conversado com os avós, que ela realmente precisava amamentar a criança e que os pais dela disseram à polícia que precisava amamentar essa criança. Então, quer dizer, em tese, pelo menos, a gente sempre traz essa informação como a versão dessa família. O tempo todo, os policiais sabiam que existia essa criança de 2 meses que precisava ser amamentada. Então, assim, a versão que a gente traz é essa. A polícia disse que
no meio do caminho, ficou sabendo de que existia essa criança a ser alimentada, a ser amamentada. Obviamente não pode, uma recém-nascida não pode ficar muito tempo sem ser amamentada, porque ela precisa dessa nutrição. Eu vou supor, muito obrigada, Vinícius, pelas informações. O Vinícius que acompanhou, conversou com a família, mas agora eu quero aqui. Vem. Esse muito meio do caminho, vamos traduzir? Cidade Alerta Minas entrou na história? Não precisa ter vergonha de falar não, gente. Assume que é mais bonito. Eu vou ler uma coisa só e eu quero que vocês prestem atenção. Artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O famoso ECA. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Inclusive, prestem muita atenção nessa parte que eu acho que eu vou mandar isso aqui pelo correio para muita gente. Inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Não sou eu que estou dizendo. É o ECA. Fiquei com raiva, até deixei o papel cair. É o ECA. Pega aqui para mim, Rodriguinho, por favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem o direito de ser amamentado. Tá escrito aqui, ó. Eu imprimi um pedaço porque o ECA é gigantesco. O ECA é um negocinho que precisa ser respeitado. Só que sabe o que aconteceu nessa situação com o ECA? Fizeram isso aqui, ó. Isso aqui. Praticamente fizeram isso. Só que não foi o direito da mãe que não foi respeitado. Não foi o direito do pai que não foi respeitado. O direito que não foi respeitado foi de uma bebê de 2 meses de idade. Não adianta vir aqui me mandar nota dizendo a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é de não sei quem. Alguém errou. Alguém errou. Principalmente se todas as autoridades policiais envolvidas nessa ocorrência estavam cientes da necessidade de que uma criança de 2 meses fosse alimentada. O fato da briga aí, dela ser conduzida, é uma outra história. É uma outra briga que daqui a pouco eu vou comprar também. Agora, o que eu não posso aceitar é que uma menina de 2 meses fique quase 7 horas sem mamar. Porque alguém não queria deixar. Não sei se esse alguém estava fardado ou estava dentro de um gabinete. Alguém não deixou. E isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque é uma criança indefesa. É uma menina de 2 anos. É uma família humilde. Uma família que não tem noção do que pode estar acontecendo. Uma família que estava perdida, desesperada, sem saber para onde correr. E veio para onde? Aqui para o Cidade Alerta Minas buscar ajuda. Quando eles bateram aqui na porta, estavam chorando. Essa criança já estava chorando de fome. Uma criança que passou fome não porque não tinha comida, porque ela estava sendo impedida de comer. Vocês conseguem perceber o quanto é desumano isso? Aí vai contestar o ECA dizendo não existe uma lei que me obrigue, não existe uma regra. Então vamos colocar só um senso humanitário para trabalhar? Se você não quer respeitar a mãe e o homem, se você não quer respeitar o casal que está ali, o problema é seu. Respeite a criança. É uma menina de 2 meses, ela não come outra coisa, não tem como oferecer outra coisa. Ela não aceita. Qualquer pessoa que tem um pingo de humanidade conseguiria entender isso. Custa colocar o senso humano acima um pouquinho às vezes. Entender a necessidade. Tinha uma família na porta da delegacia, tinha a mulher lá dentro dizendo, eu tenho uma filha, eu preciso amamentar. Alguma coisa aconteceu. Em algum momento, das 10 horas da manhã, aproximadamente, meio-dia, quando a polícia começou com essa história, até agora, que horas são agora? 6h30? Até agora, 6h51 da tarde, houve algum erro. E a gente vai descobrir onde é que aconteceu esse erro. Sabe por quê? Não é porque eu estou muito preocupada com os adultos da história. Claro que me preocupo. Estou, mas a minha preocupação maior é com essa menina. 2 meses. Passar por isso. Mais de 7 horas sem comer. Chorando, aos gritos, aos prantos. E só quando a imprensa entra na história, consegue comer. É uma situação inacreditável. Eu só queria pedir que as pessoas envolvidas nessa história, todas elas, pensassem. Se fossem os filhos de vocês, se fossem com vocês, vocês têm filhos? Vocês já pensaram em ter filho? Se vocês não querem ter filho, tudo bem, pensa aí na sua família, nos seus sobrinhos, seus enteados, primos, seja lá quem for. Se coloque no papel dessa mãe, no papel dessa família. Empatia é isso. É se colocar no lugar do outro. É entender que a necessidade do outro, às vezes, tem que falar mais alto do que a minha. Tem que ser colocada acima da minha. Pelo bem-estar de alguém. E o bem-estar agora era dessa menina de 2 meses. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Ah, se vai.
Com certeza vamos. Graças a Deus a história está parcialmente resolvida, mas a gente não vai esquecer.